É possível viver em uma sociedade racista e não ser racista? A proposta dessa aula é debater os temas socialização, identidade e papel social, ilustrando eles a partir da questão das relações raciais em sociedades racistas. E a ideia é tentar sustentar, tentar entender se é possível ao indivíduo escapar totalmente à influência da sociedade quando se trata de questões raciais. A gente vai debater esse assunto também, ilustrando a partir de um caso trágico que aconteceu no mundo contemporâneo, que é o caso do assassinato do George Floyd, lá nos Estados Unidos, que tem deflagrado manifestações no mundo inteiro. Não deixe de acompanhar. O que é socialização? É um conceito sociológico abordado presente nas mais diversas correntes sociológicas, que sustenta que todo indivíduo, ao nascer, ele passa por um processo de inserção na sociedade, a partir do qual, progressivamente, a sociedade passa ao indivíduo um conjunto de valores, conhecimentos, formas de encarar o mundo e formas de agir. E está presente nas mais diversas abordagens sociológicas porque, de uma maneira ou de outra, a sociologia estuda a sociedade e entende que há sempre uma relação de influência da sociedade sobre a vida do indivíduo. Já no vídeo passado, na aula passada, nós abordamos que existem diferentes formas de encarar as relações entre indivíduo e sociedade nas abordagens sociológicas, que algumas são mais deterministas e outras menos. E isso é verdadeiro. Porém, isso não exclui o fato de que, de um modo geral, o que caracteriza a sociologia enquanto ciência e o estudo científico sobre a sociedade é a ideia de que o indivíduo está sempre inserido em um meio social e que esse meio influencia mais ou menos a forma de viver a vida de cada um dos indivíduos. Então, o que é a socialização? É o processo a partir do qual, desde que nós somos crianças, desde que nós começamos a construir uma ideia do que nós somos submetidos a uma série de valores, ideias do que deve ser a vida, do que é bom, do que é ruim, do que é bonito, do que é feio. A socialização é basicamente o processo em que uma sociedade, um grupo social, apresenta uma série de valores e propõe, e até certo ponto, impõe ao indivíduo esses valores, seja de forma mais ou menos impositiva, seja de forma mais ou menos pacífica e espontânea. De um modo ou de outro, ao vivenciar em um meio social, nós estamos sendo colocados diante de uma série de valores que são valorizados nesse meio. E ao estar nessa situação, nós somos de algum modo influenciados por esse meio e passamos pouco a pouco a incorporá-los, mais ou menos, não é? Mas nós dificilmente somos totalmente imunes aos valores que circulam no nosso meio. Se isso é verdade quando nós já somos seres mais ou menos constituídos, quando nós ainda somos bebês, crianças muito pequenas, essa influência é ainda maior, porque dada a nossa ausência de capacidade de pensar de modo totalmente autônomo, nós em grande parte captamos aqueles valores, aqueles pensamentos que estão dados no nosso meio. Então, o que é a socialização? É esse processo mediante o qual a sociedade coloca um contexto de valores, pensamentos, ideias, formas de pensar e agir que são definidas por um meio e passa esse conjunto de conhecimentos, valores para o indivíduo pouco a pouco, mediante instituições como a vida familiar, a mídia, a vivência nos bens culturais como um todo, pela música, pelo cinema, pelas séries, por tudo. Todo bem cultural ele traz consigo valores e ele com isso apresenta uma pauta de visão apresenta uma visão de mundo e uma ideia de bem e de mal para as pessoas. Então, resumindo muito, o que é a socialização é esse processo em que a sociedade coloca o indivíduo, insere o indivíduo nas suas práticas e nos seus valores, mediante uma série de instituições como a família, a escola, mídias sociais e a produção cultural. Então, resumindo muito, para a sociologia, para os conceitos base nos conceitos de socialização e de instituições sociais, é possível sustentar que é muito difícil, quase impossível, não ser racista se você vive em uma sociedade racista.
Agora, a parte final da nossa aula, nós vamos falar sobre os conceitos de instituições sociais e de papéis sociais, e que são conceitos intimamente relacionados. Nós falamos sobre instituições e nós falamos sobre socialização, não é? Resumindo muito, instituições sociais, conjunto de normas que definem padrões para a vida humana, né? Definem como grandes agrupamentos entendem enquanto pessoas, né? Por exemplo, negros, por exemplo, mulheres, por exemplo, brancos, por exemplo, classe social rica, classe social pobre, e assim por diante. Nacionalidade, sexualidade e assim por diante. E além disso, também definem agrupamentos que buscam certos objetivos, né? Por exemplo, a escola, que busca a educação, a polícia, que busca a segurança e a preservação de alguns direitos das pessoas, e assim por diante. E o que são identidades e papéis sociais? São, na verdade, conceitos que já estão presentes nessa definição que a gente apresentou. Eles são apenas especificações, detalhamentos, aprofundamentos nesses conceitos de socialização e instituições sociais que nós já abordamos. O que é a identidade? A identidade é a parte das instituições na qual se define uma ideia de ser, né? Uma ideia do que é ser uma pessoa, do que é participar de um certo grupo social. E a ideia de identidade ela é fortemente presente na orientação das nossas ações, não é? Exemplo, nós estamos, no mundo atual, estamos vendo um exemplo que identidade tem se tornado um conceito muito importante para pensar manifestações, como as que estão acontecendo nos Estados Unidos. Acredito que todos estão acompanhando que houve assassinato de um homem negro, George Floyd, pela polícia, não é? Que foi assassinado por, supostamente, ter acontecido um assalto na região onde ele estava próximo, e a polícia chegou, abordou diretamente o George Floyd e o assassinou. E onde está a identidade nesse problema? Bom, primeiro, policiais brancos abordaram um homem negro e já o abordaram de maneira violenta, terminando por acabar com a vida dele pelo asfixiamento. E a identidade está em vários lugares ali. A identidade ela se baseia numa circulação social de estereótipos. Estereótipos são ideias simplificadas do que é pertencer a um certo grupo social. São ideias simplificadas do que é pertencer a esse grupo. Por exemplo, o estereótipo do negro em sociedades racistas é de que o negro é violento, perigoso, né? E que ele não contribui positivamente com a sociedade. Esse é o estereótipo, né? De que o negro é inferior. Essa ideia que circula de diversas maneiras, ela vem de uma identidade a respeito do que é ser negro e do que é ser branco, né? E essa identidade que está presente nos agentes é que acabou por influenciar, por exemplo, a ação que os policiais tiveram em relação ao George Floyd. Então a identidade ela está ali configurando o que cada uma das pessoas como cada uma delas se vê em cada um dos cenários. E veja só, inversamente, a identidade também está presente nos protestos que têm acontecido em reação a esse caso. Por quê? Porque a partir do momento que as pessoas perceberam que o caso teve uma motivação racional, uma motivação racial, eles passaram a se organizar em torno da pauta racial, questionando o funcionamento das instituições que seria um funcionamento influenciado por ideias racistas, né? Então veja só, identidade ela está na base de como as pessoas se percebem e do que elas fazem. Ao se perceberem como negras e da injustiça que é cometida contra os negros em função do estereótipo racista, elas organizam as suas manifestações, os seus protestos, as suas contestações para tentar mudar os estereótipos que governam essa vida social. Então, isso é o que é a identidade, é o que define o que as pessoas são, que define o modo de se relacionar com o mundo e o modo de se associar coletivamente entre si, certo? E o que é papel social? Papel social é basicamente uma função que se cumpre numa relação social. É a certa realização de uma certa série de tarefas em relação ao outro. Então, por exemplo, em sociedades racistas se entende que o papel social de brancos é o papel social de superioridade e o de negros o papel social de inferioridade. E o que ideias supremacistas defendem é justamente essa. É a de que negros devem se submeter e devem ser subalternos. E aí, como uma das maneiras de impor essa identidade de subalterna ao negro, é que as sociedades racistas fazem uso da violência contra negros. Espero que esse vídeo tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem mensagem nos vídeos, nos chats, nos fóruns ou mensagem privada. Até a próxima!